TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Justiça e Felicidade. Justiça e Felicidade estuda o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um dos 5 que foram a codificação espírita. Estudar-se profundamente a justiça divina é adquirir-se a certeza do supremo destino das almas sob a lei universal da evolução moral. Prezados irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe. É sempre com alegria que voltamos a Portugal e temos oportunidade de voltar a esta casa. O nosso abraço fraterno, o nosso carinho, a nossa mensagem de paz, saúde a todos aqueles que aqui se encontram. Conforme disse o nosso Orlando, queremos inicialmente reforçar o convite para que no próximo dia 6 possamos estar na Faculdade de Medicina Dentária, aqui em Lisboa, apoiando o encontro, o primeiro encontro internacional dos amigos de Chico Xavier e sua obra. Todos nós, espíritas, precisamos nos sentir compromissados com o nosso ideal e apoiar as tarefas que divulgam a doutrina espírita em sua essência mais pura. E para nós, a doutrina espírita, em sua essência mais pura, está sintetizada em Jesus, Kardec e Chico Xavier. Chico Xavier, como sendo, sem dúvida, um dos maiores divulgadores do Pentateuco, do Evangelho. Chico Xavier, que foi muito mais que um médium. Chico Xavier, que foi um profeta, era e é um dos espíritos mais lúcidos do Cristo, um dos apóstolos de Jesus, que veio à Terra nos ensinar a vivenciar o Evangelho, porque nós não estamos tão necessitados de informação quanto estamos necessitados de formação. A nossa necessidade maior é de Evangelho no coração, é de Evangelho na vida. Precisamos de o livro dos Espíritos que nos esclarece, mas precisamos também do Evangelho traduzido em espírito e verdade, do Evangelho em nossos corações, para que de fato nós consigamos fazer da Terra um mundo melhor, para que de fato a Terra possa deixar de ser um plano de provas e expiações, vindo a ser um planeta de regeneração, para que nós possamos viver numa casa na qual nos sintamos de fato irmãos uns dos outros, para que possamos nos sentir membros da mesma e única família, para que não haja tanto preconceito, tanto fanatismo, tanto distanciamento, tanta violência, tanta corrupção, tanta injustiça, tanta fome, tanta miséria material e principalmente miséria espiritual. Porque a miséria espiritual em que a humanidade vive é lamentável. Nós vivemos numa profunda miséria espiritual.
Nós somos indigentes espiritualmente, somos mendigos, esfarrapados, pobres. E o pior é que nos julgamos ricos. Nada sabemos, imaginando que tudo sabemos e que tudo podemos. Nós não passamos ainda de vermes rastejantes e precisamos de tomar consciência desta realidade. A Terra não se promoverá a um orbe de regeneração sem que nós mesmos efetuemos através do nosso esforço e do nosso trabalho essa promoção. Certa vez perguntaram a Chico: Chico, estão dizendo que a Terra, neste terceiro milênio, há de ser um mundo ou um planeta de regeneração. Chico, com a sua simplicidade, mas também com a sua profunda sabedoria, respondeu: uai, se isto acontecer em 2999, estará dentro do terceiro milênio. Então, os nossos prognósticos podem ainda demorar 900 anos ou mais. Nós precisamos trabalhar e nós todos nos sentimos envolvidos, compromissados com Cristo. Não apenas recebermos do Cristo para nós, recebermos do Cristo para nós e doarmos do Cristo àqueles com os quais convivemos. Por este motivo, enfatizamos o convite. Façam um esforço, porque nós precisamos que o primeiro encontro homenageando Chico em Portugal, esse encontro internacional, seja um sucesso, pelo menos de público, que seja um sucesso. Se não pudermos fazer qualidade, vamos fazer quantidade. As inscrições estão abertas. Depois, aqueles que desejarem poderão acessar o site, ficará aqui à disposição, www.nfema.com. Não há taxa de inscrição. O encontro é gratuito, mas a inscrição é necessária para que a quantidade de público seja controlada. Há um limite no auditório da Faculdade de Medicina Dentária. Nós vamos, nesta tarde, muito agradável para nós, discorrer, como não poderia deixar de ser, a respeito de Chico Xavier, de sua sabedoria, das instruções que ele nos transmitia. Não vamos falar aqui sobre a biografia de Chico Xavier. As biografias são sempre muito cansativas, sempre muito exaustivas, embora a biografia de Chico Xavier seja uma biografia repleta de luz espiritual. Mas vamos destacar alguns tópicos, alguns pensamentos de Chico Xavier, que em nossa convivência com ele, em Uberaba, durante mais de 30 anos, fomos anotando, fomos escrevendo, tendo a preocupação de registrar os seus pensamentos, que às vezes traduzia os pensamentos de Emmanuel, do Dr. Bezerra, que às vezes traduziam os pensamentos de Baduíra, mas que traduziam quase sempre seus próprios pensamentos, a sua sabedoria, a sua vida, a sua experiência. E vejamos, por exemplo, o que ele nos diz a esta altura: não estamos liberados só porque sofremos. Depende da nossa atitude a vitória que desejamos alcançar. Ninguém se libera do karma
só porque sofre as consequências do karma. Ninguém se emancipa espiritualmente só porque está se vendo dentro de certas provações e de certas lutas pesadas. Necessário se torna que nós nos bem-aventuremos, nos auto-bem-aventuremos, bem-aventurados os aflitos. Necessário se torna que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos compreensão, que nós tenhamos aceitação. Está escrito nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo: bem-aventurados são aqueles que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos. Além de carregar os seus fardos, assistem os seus irmãos. Eu não posso porque eu sofro. Eu não posso porque eu tenho muitas provas. Nós precisamos superar, esquecer um pouco o egoísmo, porque às vezes até no sofrer somos egoístas. A nossa dor é maior, a nossa prova é maior, a nossa luta é a maior, a nossa família é a mais difícil, tudo para nós é mais complexo, é mais complicado, e às vezes nós ficamos na expectativa de que o mundo espiritual solucione os nossos problemas, resolva os nossos problemas sem a nossa participação, sem que atendamos ao ajuda-te e o céu te ajudará. A iniciativa deve ser nossa. Então Chico nos ensinava: não estamos liberados só porque sofremos. Precisamos sofrer bem e sofrer no bem. Sofrer bem e sofrer no bem. Bem sofrer e sofrer no bem, auxiliando as pessoas à nossa volta. Embora, muitas vezes, enfrentando ingratidão, intolerância, incompreensão, muitas vezes, mas não nos cansando jamais. O exercício da caridade jamais nos deve cansar o coração. Dizia sempre o Dr. Inácio Ferreira quando encarnado: o exercício da caridade jamais nos deve cansar o coração. Numa outra oportunidade, Chico nos disse: o Evangelho nos diz que seremos consolados em nossas aflições, e não que nos livraremos delas. Seremos consolados, e não que nos livraremos delas. Por quê? Porque nós necessitamos da luta. Quem é que cresce sem luta? É a dura realidade. A criança aprende a caminhar sem cair, sem ralar o joelho, sem chorar? Não. A criança não aprende a caminhar sem cair, sem ralar o joelho, sem chorar. A luta é pesada, mas é a luta que nos engrandece. Ela que nos leva à superação, à autossuperação. É ela que nos faz compreender a necessidade do outro. Nos faz nos sentir humanos, tão humanos quanto aquelas pessoas que estão conosco, que estão à nossa volta. Vejamos bem Chico Xavier. Chico, que era um homem de muitas virtudes, na periferia de Uberaba, residia uma senhora pobre, num casebre. Eu não sei se vocês aqui na Europa sabem o que é um casebre, como ele o é no Brasil. É um casebre mesmo. Ao rés do chão, pobre, muito pobre, sem cama, sem fogão, sem geladeira, um colchão estirado
na terra. É um casebre. Neste casebre residia uma senhora forte, simples, sem dentes, que sustentava o dia inteiro uma filha demente nos braços. Aquela jovem demente, pesada, imensa. Se uma aeronave sobrevoasse a casa dela, o casebre, ela se agitava toda. E o Chico dizia, é reminiscência da Segunda Guerra. Ela escuta o ruído de um avião bombardeando. Como se fosse um avião bombardeando, ela se agita toda. E o Chico de vez em quando dizia assim, eu vou lá visitar aquela senhora, porque ela é a minha professora de paciência. Ela é a minha professora de paciência. Então ele ia até aquele casebre, observar o carinho que aquela mãe tinha com aquela filha demente. Carinho que muitas vezes nós não temos. Nós não temos com os nossos pais, que quando estamos idosos, colocamos em asilos. Não queremos saber deles. Ora, isso não é evangelho. Isso não é cristianismo. Nós vamos responder por isto. Sem dúvida que haveremos de responder por isto. Então Chico dizia, eu vou visitar a minha professora de paciência. Então o evangelho nos diz, ensinava Chico, que seremos consolados em nossas aflições e não que nos livraremos delas, porque essas aflições, elas são necessárias. E muitas vezes as nossas aflições nos vigiam para que nós não venhamos nos precipitar em quedas maiores. Não fossem determinados incômodos físicos e psicológicos, talvez nós estivéssemos aí adquirindo maiores compromissos. Mas devido a certos incômodos físicos, nós não temos como errar muito. Às vezes não temos como comer muito. Não temos como beber muito. Não temos como festejar ou festar muito. Não podemos. Então nós somos muitas vezes vigiados pelas nossas aflições. Numa outra oportunidade, Chico nos disse, o que me dói ver na periferia não é tanto a falta de pão ou de comida, mas a ignorância que faz de uma criança um criminoso. E não é só o analfabetismo, não. A ignorância espiritual pode fazer de um espírito um criminoso. A ignorância moral pode transformar um espírito num criminoso. E aí nós estamos vendo Chico Xavier na periferia de Uberaba. Vocês não estão observando aí na foto, mas este bairro é um bairro pobre, de terra, chão, poeira, e ele ali atendendo aquelas pessoas, ele entregava um donativo e beijava a mão. Beijava a mão das pessoas mais pobres, como Francisco de Assis, como Vicente de Paulo, aquele mesmo heroísmo benevolente de Madre Teresa de Calcutá, de Teresa d'Ávila. Ele se referia com frequência aos exemplos de Isabel de Aragão, que no começo da mediunidade dele apareceu para ele em seu quarto, pedindo a ele que ele se compromissasse com a distribuição de pães para os pobres. Esse trabalho que ele começou de distribuir pães para os pobres foi um pedido feito a ele pela Rainha Santa Isabel de Aragão, que, como dizia ele, pertencia a Portugal pelo coração. Mais adiante, ele nos diz especificamente, falando dos nossos problemas sociais no Brasil, de marginalidade, de violência, de assaltos, mas que está no mundo todo.
Já aquela época, há muitos lustros atrás, ele nos advertia: deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14 anos de idade. Porque o que Chico nos ensinava? Ele dizia o seguinte: olha, hoje com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, da televisão, não havia tanto computador quando ele disse isso. Hoje muito mais. Se ele falasse a respeito do assunto hoje, ele faria enfatizando ainda mais. O Chico dizia assim: olha, com o avanço da tecnologia, os espíritos que estão reencarnando na Terra, eles estão reavendo o patrimônio do passado muito mais depressa. Muito mais depressa. Vamos citar aqui um exemplo. Leon Denis, em uma de suas obras, escreveu que a reencarnação moral, às vezes se completava em torno dos 18 de idade, ou dos 21 de idade. Ou seja, seria aquela altura em que o espírito se sentiria moralmente integrado em uma nova existência, em uma nova experiência. É o que muitos denominam alcance da maioridade. Acontece, porém, que com o avanço, com o progresso da educação, os espíritos hoje estão apresentando-se muito mais precocemente. Muito mais precocemente. Aos 14, aos 12. Isso faz parte do processo evolutivo. Eles estão se apresentando muito mais precocemente. Então Chico entendia que os códigos civis, as leis, deveriam tratar da maioridade, que dessem a maioridade aos 14 anos. Vejamos bem, o Chico disse isso há uns 40 anos atrás. Agora no Brasil, está se discutindo a maioridade aos 16. Eu acho que aqui na Europa já é, não é? Não sei se aqui ainda é, alguns países. Aqui é 18 ainda. Mas no Brasil está se tratando agora da maioridade aos 16. Por quê? Penal. A maioridade, mas o Chico dizia aos 14. Aos 14. Porque hoje, aos 12, muitos já estão sendo pais. Já estão sendo pais. Aos 14. Então o Chico dizia: isto aí é que vem a lição espírita e da reencarnação também. Chico dizia, com o avanço tecnológico, hoje uma criança, por exemplo, como diz o doutor Inácio, ele diz assim: olha, o computador é a prova da reencarnação. O doutor Inácio diz assim: porque não pode se explicar que uma criança de 4, 5, 6 anos já esteja a lidar com o computador, com a intimidade que lida. Onde é que aprendeu? Isso não é algo genético, porque os pais não sabem. Como é que eles vão transmitir isto? Pela genética. Hoje, uma criança, é impressionante. Eu tenho uma neta de 4 anos de idade, ela já pega lá o celular e já sabe mexer muita coisa que eu não estou sabendo. E daqui uns dias daqui mais um ano ela vai saber mais do que eu. De onde é que esses espíritos estão trazendo essas coisas? Aprendendo isso como? Geneticamente? Impossível. Isso é do mundo espiritual. Porque lá há um avanço muito maior do que aqui. As coisas vêm do mundo espiritual para a Terra. Esses espíritos aprendem e vêm com a reminiscência. Então o Chico dizia, hoje os espíritos estão acordando mais depressa. E, portanto, devem ser responsabilizados também mais precocemente. Olha que ensinamento fantástico. Quando o homem cai pelo coração, a própria queda é degrau para que ele possa se levantar.
Quando ele cai, pela inteligência é diferente. É mais difícil. É verdade. Quando alguém erra pelo coração, pelo sentimento, é mais fácil. Mas quando alguém cai pela inteligência, é muito mais difícil. Os espíritos que caíram pela inteligência, eles não admitem a queda. Eles não aceitam que estão errados. Eles não aceitam que estão equivocados. São vaidosos, personalistas, orgulhosos e não aceitam que erraram. Quando alguém erra pelo coração, pelo sentimento, erra tentando acertar, porque tentou acertar, porque tentou beneficiar alguém. Dizia o Chico, a própria queda faz com que ele se levante, porque a consciência não acusa tanto. Não, errei, mas errei tentando fazer o melhor. Ele reconhece que errou. Agora, o outro que cai pela inteligência não conhece que errou. E nós estamos na Terra com muitos espíritos inteligentes que têm dificuldade para aceitar o Cristo, dificuldade para aceitar o Evangelho. Como é difícil aceitar o Cristo, como é difícil aceitar o Evangelho. O Cristo tem sido responsabilizado por aquilo que ele não tem culpa. Temos um amigo brasileiro que morava na Inglaterra. Ele traduzia alguns livros nossos para a língua inglesa. Ele traduziu um livro de Irmão José, que no Brasil é publicado com o título Dias Melhores. E ele nos disse assim quando a tradução estava pronta: Bacelli, a tradução está pronta, mas nós não podemos colocar a figura de Jesus na capa. Vejamos bem. Aí eu perguntei a ele, por quê? Se nós colocarmos a figura de Jesus na capa, o livro não vai vender. Lá na Inglaterra não vende. Eu perguntei, por que não vende um livro com a figura de Jesus na capa? Ele disse assim, é porque o povo, em geral, não está querendo nada com religião. Aí eu perguntei, mas o que tem Jesus a ver com religião? Jesus não tem nada a ver com religião. Jesus tem a ver com amor. Jesus tem a ver com a bondade. A religião tem a ver com o homem que criou a religião. A religião é rótulo. A religião tem a ver com o homem que fez o cristianismo se transformar num outro segmento. A religião é um rótulo. Por isso que nós precisamos também ter uma certa preocupação com o espiritismo, porque o espiritismo, ele não surgiu para ser um ismo a mais. O espiritismo, ele vai além. O espiritismo é uma doutrina de tríplice aspecto. É uma doutrina de tríplice aspecto. É ciência, é filosofia, é religião, no sentido de consequências éticas, de consequências morais. E no que a palavra religião possa ter de mais transcendente. Nada tendo a ver com formalidade, com hierarquia, nada tendo a ver com poder temporal e muito menos poder espiritual. Porque as religiões querem se apropriar desse poder espiritual. Elas querem ser donas da vida além da morte. As religiões, em geral,
Elas querem ser donas do céu. Houve uma época que o céu era loteado. Os meus bisavós compraram um pedaço. Eu vou requerer essa herança. É verdade. Os nossos bisavós, os nossos trisavós chegaram a adquirir um pedaço. Vejamos a que extremos nós chegamos de ignorância, de atraso. Esse atraso é atraso dos mais graves. Comprar céu, comprar o quê? Como é que pode comprar uma coisa? Encomendar uma alma? Uma alma, se ela não se encomendar a si mesma, ninguém a encomenda. E ela tem que se encomendar pelas suas boas ações, pelas suas boas atitudes. Porque do outro lado da vida, as leis divinas não querem saber o que fomos, ela quer saber o que somos. Chico dizia assim: eu não sou ainda o Chico Xavier que muita gente deseja que eu seja, mas eu estou me esforçando para ser um Chico Xavier que eu preciso ser cada vez melhor. Que eu preciso ser cada vez melhor. E ele dizia: eu sou um pé de capim, né? Muita gente até debocha disso, do Chico dizer, ironiza. Onde é que já se viu isto? Chico se comparar a uma erva, a um pé de capim, a um verme. Muita gente aí até ironiza, diz assim: onde é que já se viu isso? Chico falar que é um cisco, não é? Mas aí está um ensinamento maravilhoso, porque depois que o Chico se comparou a um cisco, o que sobra para nós? Não é verdade? O que sobra para a gente ser? Só se for o cisco do cisco, não é? Só se for um cisco, não cisco. Eu costumo dizer que nesse aspecto o Chico faltou com a caridade para conosco, porque ele não deixou nada para a gente, quando ele se compara a um cisco. Mas então isso aqui é uma coisa que a gente observa, não é? As pessoas que às vezes caem pela inteligência, até dentro do próprio espiritismo, não é? Cai. A pessoa que se julga muito conhecedora. Eu conheço muito. Conhece nada. Você não conhece nada. Eu sou doutor em espiritismo. Ora, faz-me rir. Faz-me rir. Doutor em quê? Doutor em quê? Pessoas que se julgam. Eu conheço isto, eu conheço aquilo. Me faz lembrar de um amigo de Uberaba que, quando eu ia lá na casa dele, vem cá que eu quero te mostrar a minha biblioteca. Eu tenho a melhor biblioteca de Uberaba. E me mostrava aquela biblioteca enorme na parede. Ele saía dali, se ele encontrasse um problema no trânsito, ele xingava a pessoa de tudo quanto era nome, tudo palavrão. Tudo quanto era nome. Que conhecia, que adiantava aquela biblioteca? Não é? Mas então tem muita gente dentro do espiritismo que é vaidosa. É isto, é aquilo outro. Conhece o livro dos Espíritos? Não conhece. Conhece mediunidade? Não conhece. Vai estudar, você não sabe nada. Você não sabe nada. Conhece reencarnação? Não sabe nada. Vai estudar, vai ler. Eu já li André Luiz, leia de novo. Eu já li de novo, então agora começa a estudar. Agora começa a estudar. Porque no Brasil, graças a Deus, olha como é que o Chico ensinava a gente. Lá no Abacateiro, nessa reunião do Abacateiro, o Orlando se lembra disso, ele esteve lá diversas vezes, na companhia do Espartaco, muitas vezes, aquela turma amiga de São Paulo. O Chico pegava o Evangelho segundo o Espiritismo, pegava uma frase, uma sentença. Com aquela sentença, ele fazia uma palestra de 1 hora. Ele falava sobre aquilo, ele destacava do texto. É assim que a gente estuda, é assim que a gente aprende.
É igualzinho o assunto da reencarnação. Nós queremos ser donos da reencarnação, diz o doutor Inácio. O doutor Inácio diz assim: meu filho, os espíritas, eles têm preconceito de inferioridade. Porque já que eles não podem ser maioria na Terra, eles querem ser maioria no mundo espiritual. E acham que são donos do mundo espiritual. E ele fala assim: o mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual não é espírita. O mundo espiritual é habitado por pessoas. Espírita é gente. E embora muita gente não entenda, mundo espiritual é planeta, ou é o quê? Se mundo espiritual não for planeta, é o quê? É um disco, é um plano. Porque essa denominação plano, ela nos leva a um equívoco. Ela nos leva a um equívoco. Ah, eu estou andando num plano. Chega ali, o plano acaba, eu caio. Não é, Tereza? Doutor Inácio diz assim: meu filho, muitos espíritas estão concebendo o mundo espiritual como os homens há séculos atrás concebiam a Terra. Achavam que ela era quadrada, retangular. Custaram a entender que ela é uma bola achatada nos polos. O mundo espiritual é uma bola achatada nos polos. Porque a Terra é uma cópia. A Terra é uma cópia. O mundo espiritual, por assim dizer, é o perispírito da Terra. A Terra não se formaria sem uma dimensão espiritual pré-existente, como está lá em O Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos espíritos: qual é o primeiro na ordem das coisas? Qual mundo é o primeiro nas ordens das coisas? Os espíritos responderam: é o mundo espiritual. É o mundo normal, primitivo. Ele é pré-existente e sobrevivente a tudo. Mas Chico prossegue. Olha, isso aqui é impressionante. Olha o que o Chico disse: as trevas são muito poderosas, organizadas. E nós sentimos isso todos os dias. E às vezes sentimos na pele como as trevas são organizadas. O que eles desejam é tirar Jesus do Espiritismo. E se tirarem Jesus do Espiritismo, ele desaparecerá. Porque o que faz a diferença no Espiritismo é a presença do Cristo. No Espiritismo, Jesus é muito mais importante que Kardec. Jesus primeiro, Kardec depois. E a importância de Kardec para nós no Espiritismo está na razão proporcional da importância que ele, o codificador, dá ao Cristo. Deu ao Cristo. E coisa impressionante. Irmão José fala isso no livro que ele escreveu, Nos Céus da Gália. Allan Kardec, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se isolou. Ele fez segredo do livro o tempo todo. Porque na França, os espíritas franceses, os que aderiram à doutrina em primeiro lugar, queriam que o Espiritismo seguisse uma linha apenas científica. Queriam que a doutrina fosse apenas ciência, estudando os fenômenos, o magnetismo, os fenômenos das mesas, a mediunidade, a reencarnação, mas sem uma aplicação à renovação íntima, à reforma íntima. Olha, se nós estamos no Espiritismo para não melhorarmos a nós mesmos, é melhor a gente ir fazer outra coisa. Melhor a gente ir fazer outra coisa. Eu não posso estar aqui apenas para receber um passe. Eu não posso estar aqui apenas para me livrar das minhas mazelas. Eu estou aqui porque eu sou um espírito, vamos pensar assim, eu sou um espírito decidido a fazer um novo caminho para mim. Chega de ser mendigo tal, e ser indigente espiritual. Eu quero começar a melhorar. Eu quero começar a melhorar. Então as trevas são muito poderosas, e tão poderosas são que vocês não ignoram isso, nós não ignoramos isso. Quando Jesus nasceu, não tentaram matar o Cristo? Olha, é impressionante aquilo. Cada vez que eu leio aquilo, eu me impressiono. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes não mandou matar as crianças.
as crianças que tinham de 2 anos para baixo. Qual foi o propósito dele? Matar o Cristo. E o que é mais impressionante, e eu vou dizer isso só para nós pensarmos, hein? Em se tratando do Cristo, se o anjo não tivesse aparecido para José e falado com ele, o que o anjo falou com ele? Vocês se lembram? Foge para onde? Pega o menino e vai para o Egito. Se não fosse, o que aconteceria? Corria esse risco. Corria esse risco. O Chico Xavier, as trevas tentaram matar Chico Xavier quando ele era criança. Olha, ele quando ficou órfão de mãe aos 5 anos de idade, ele foi entregue a uma mulher perturbada. A mulher chegava a enfiar garfos no ventre dele. Deixava ele passar fome. Com que propósito? Matá-lo? Para que ele não cumprisse o quê? Com a tarefa, com a missão dele. E sabe o que o Chico contava? Ele às vezes estava com tanta fome que a mulher deixava ele com fome. De vez em quando saía um grande cachorro, um cachorro enorme do meio do mato, da floresta. Vinha aquele cachorro com um jatobá na boca. Vocês conhecem jatobá? Essa fruta? É uma fruta no Brasil, é considerada uma leguminosa, tem uma casca muito dura, tem que quebrar ela, e ela contém muito ferro, muita vitamina, combate a anemia. É uma fruta muito agradável, muito doce, mas comendo ela gruda tudo nos dentes. Chama-se jatobá, deste tamanho. É altamente nutritiva. Saía um cachorro do meio do mato com jatobá na boca. E o Chico sentado com fome, criança, 6 para 7 anos de idade. Diz ele que ele não tinha força para quebrar a casca do jatobá e comer. O cachorro tinha uma mandíbula enorme, mordia o jatobá e largava para ele comer, quebrava a casca e deixava para ele comer, para que ele se alimentasse. Vejamos que o mundo espiritual amparava. Se tinha perseguição, do outro lado, tinha também o amparo, a proteção. Mas todos nós aqui na Terra temos que pensar nisso. Agora, nós precisamos fazer jus à proteção espiritual. Nós precisamos merecer a proteção espiritual. Muita gente diz assim, qual é o espírito que me acompanha? É o Dr. Bezerra? Olha, o Dr. Bezerra tem mais o que fazer, ele está me acompanhando. Aliás, se ele me acompanhar, ele não vai fazer nada. Porque eu não faço nada. Ele vai me acompanhar para não fazer nada. Não é para o Dr. Bezerra me acompanhar, seria férias para ele não fazer nada. Não é? Mas vejamos bem, muita gente fala assim, será que é Eurípides Barçanufo? Será que é o Dr. Bezerra? Não especificamente, mas muitos espíritos que integram essas falanges. Dr. Bezerra, Eurípides, Batuíra, Isabel de Aragão e tantos outros notáveis da espiritualidade, Vicente de Paulo, Francisco de Assis e tantos outros aqui em Portugal, também muitos pioneiros, muitos abnegados, muitas senhoras, muitos senhores, anônimos, trabalhando e fazendo bem, irmãs de caridade, trabalhando e fazendo bem, sacerdotes que se destacaram pela sua virtude, padres que se destacaram pela sua virtude, pela sua nobreza de caráter, pela sua bondade de coração, e que fundaram obras admiráveis, e deixaram obras admiráveis, porque o Cristo sempre está presente em toda parte. Mais adiante, Chico nos diz assim, nós vamos doutrinar os obsessores. Muita gente quer assim, doutrina meu obsessor, não é? Eu estou com muitos obsessores, amarra esses obsessores, tira eles de mim. Não adianta, vai tirar a sua cabeça atrás de novo. Não é? Aqui você toma o passe e fala assim, fui lá, fiquei livre do obsessor. Você sai ali na rua, ali, começa a pensar o que não deve, fica com os obsessores antigos, você já conhece. Os novos podem ser perigosos.
Então o Chico dizia assim: nós vamos doutrinar os obsessores, mas não pensamos que muitas vezes nós convivemos com verdadeiros obsessores sem ter como nos desligar. Ele estava se referindo a quem? Aos obsessores encarnados. Às vezes nós temos que conviver com os nossos obsessores encarnados. É um filho, é uma filha, é um neto, é uma neta, é uma nora. É um genro que vem de encomenda. Não é? É um genro que aparece. É um cunhado. É a filha que sai para a rua e encontra um rapaz. E aquele rapaz começa a criar um problema. É o karma que chega. Não é? Entra pela porta da frente, deita no sofá da casa da gente, abre a geladeira, liga a televisão, ocupa o espaço todo. Não é? E esses obsessores com os quais nós convivemos. E mais, será que nós não estamos sendo obsessores de alguém? Obsessores encarnados de alguém? Porque a gente só pensa nos outros como obsessores. Nós não somos obsessores? Também não seremos obsessores? De fato, uma vez alguém perguntou ao Chico assim: Chico, a gente lê o Novo Testamento, Jesus fala pouco na morte. Ele não se preocupou em nos preparar para morrer. Por que ele não nos deu provas maiores da vida espiritual, de que a alma é imortal? Ele fala muito pouco da morte. Olha o que o Chico disse. De fato, Jesus não se preocupou em preparar os homens para a morte, porque para ele a morte não existia. Ele falava aos espíritos e não a transitoriedade da forma. Então Jesus, quando veio à Terra, ele falava aos espíritos. Ele não falava para o corpo. E para ele a morte não existia. O que ele ia falar sobre a morte? Ele estava falando para os espíritos. E tanto não existia assim, que ele fez Lázaro ressurgir do túmulo, e que ele mesmo abandonou o túmulo, e que ele apareceu diversas vezes aos apóstolos, aos discípulos, e que ele vivia se referindo às muitas moradas da casa do Pai, que ele ia nos preparar o lugar para que nós pudéssemos estar com ele. Mais adiante, nos fala Chico: sei que a obra é de Jesus. Isso aqui é para todos nós, olha. Sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. Quem é que está disposto a oferecer essas mãos? Não é? Quem de nós? Disposto a oferecer essas mãos. Sei que a obra é de Jesus, que o serviço é do alto, mas não ignoramos que os mensageiros divinos precisam de mãos humanas. Precisam de mãos humanas para fazer as coisas. Deus atende a criatura através da própria criatura. Não é? A gente vê uma pessoa necessitada, a gente fala assim: que Deus ajude. Não, ajude você. Você foi escolhido naquele momento. Se você enxergou, o serviço é seu. Se você enxergou, se você viu, o serviço é seu. Não é chamar alguém, não. Chama, vem cá, fulano, olha lá, ó. Não vamos perder a oportunidade. Quando a gente enxerga a necessidade, é nosso. A responsabilidade é nossa. E o Chico dizia, numa obra cristã, aí está o nosso Emmanuel, né? Começar é fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim, Orlando, é crucificar-se. Diz o nosso Emmanuel, para designar uma tarefa cristã: começar é fácil. É aquele entusiasmo, né? Todo mundo entusiasmado. Continuar é difícil. Chegar ao fim é para pouca gente. Porque o povo vai abandonando a caravana, né? Vai deixando a caravana. De repente só tem um caravaneiro. Mas vai adiante, é assim mesmo. Começar é fácil. Todo mundo quer começar. Vem no centro, fica entusiasmado, aquela coisa toda. Ah, eu comecei.
Continuar é muito penoso, é difícil. E é isso que a gente precisa, ter perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo por quem? Pelos anjos? Não, pela perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Que beleza, eu vou perseverar até o fim, Jesus vem me salvar. Não, você será salvo pela perseverança, pelo anjo da perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha o Chico aí nesse próximo slide aí, visitando a colônia de Rancenianos, visitando uma senhora leprosa lá no Brasil, porque ele se preocupava com isto. Hoje em dia, parece que muitos de nós, adeptos do Espiritismo, não estamos querendo nada com a bondade, com a caridade, com o serviço assistencial. Não estamos querendo nada com isto, não é? E ele dava o exemplo de apóstolo, não é? Quando se trata do bem, uma vez uma senhora chegou para ele e falou: Chico, eu estou tão cansada, estou me sentindo exausta, estou doente, estou cansada, não sei se dou conta. E ele falou assim: minha filha, quando se trata do bem, uma pessoa cansada pode ainda ir muito longe. Quando se trata de fazer o bem, uma pessoa cansada ainda pode ir muito longe, porque ela não vai sozinha. Uma vez uma outra senhora chegou para ele e falou assim: Chico, eu estou desenganada pela medicina, os médicos não me dão esperança, eu estou desenganada, diz que a minha vida está por um fio. Aí eu Chico assim: minha filha, então vamos trabalhar, porque trabalhando o fio engrossa. Isso não é uma sabedoria profunda? Olha que maravilha. Trabalhando o fio engrossa. Minha vida está por um fio. Trabalha, vai engrossar. O cabo de aço é um fio, mas ele resiste muito, não é? A linha de pescar é um fio, não é? Agora, não pode ser uma linha de pregar um botão. E às vezes uma linha apodrecida. Aí realmente estoura. E à frente, Chico nos diz assim: o nosso Emmanuel sempre me diz que a aceitação de nossos problemas, seja eles quais forem, representa 50% da solução dos mesmos. Os outros 50% vêm com o tempo. Aceita os seus problemas. Só de você aceitar, a metade já resolveu. A outra metade vem com o tempo. Aceita o marido difícil, problemático. Como a gente diz no Brasil, pedra no sapato, mala sem alça. Aceita o marido difícil. E por o contrário, aceita a esposa difícil. Também, não é? É claro. Vamos ter aceitação. Essa aceitação, às vezes, das coisas, tem coisas que a gente não consegue mudar. A gente não pode mudar. Tem coisas que para mudar requer tempo. Lá no Brasil tem uma prece, eu não sei se existe aqui, é uma prece que fazem os alcoólatras anônimos. E eles dizem assim: Senhor, eu peço aceitação daquilo que eu não posso mudar, e força para aquilo que eu posso mudar. Mas peço discernimento para distinguir uma coisa da outra. Discernimento para distinguir uma coisa da outra. Porque às vezes a gente quer mudar o que não pode. E não tenta mudar o que pode. Mudar o que não pode é os outros. Mudar o que pode, nós podemos mudar nós? Podemos. De hoje para amanhã? Não. De hoje para amanhã, não. Mas podemos começar?
Podemos. Para a gente ficar bonitinho daqui 500 anos, por exemplo. Mas tu tem que começar. E começando a coisa vai. E só para encerrar, nós vamos citar aqui Jesus Cristo, quando Jesus diz assim: aquele que tem, mais se lhe dará, e ele terá em abundância. Quer dizer, se a gente adquirir um pouquinho de compreensão, fica mais fácil a gente adquirir uma compreensão maior. Se você tem €1, é mais fácil você fazer €2. Não é verdade? Se você tem 2, é mais fácil você fazer 3. É mais fácil você fazer 4 se você tem 3. Ao que tem, mais se lhe dará. As coisas espirituais são fermento dentro de nós. Se a gente se esforça para ter um pouquinho de paciência, a gente vai ter mais um pouquinho. Compreensão, mais um pouquinho. Mas se a gente não tem, até o que a gente pensa ter, vai nos ser tirado. Se a gente não tem paciência, a gente tem o quê? Impaciência. E essa impaciência um dia há de nos ser tirada. Porque até aquilo que a gente pensa que tem, é a impaciência, a incompreensão, a intolerância, isso vai nos ser tirado. Porque nós não podemos ficar com isto. Então, prezados irmãos, que nós possamos ver em Chico Xavier realmente um sábio e como o mundo espiritual se manifestou através dele e como ele nos ensinou e nos ensina tanto e como nós temos à nossa disposição uma doutrina maravilhosa que nos abre a cabeça, como nos abre a cabeça, como nos abre o coração, como vai nos abrindo os caminhos, como vai nos ensinando a viver. Porque o Espiritismo, sobretudo, é uma lição de vida. Nos ensina a viver, para que nós possamos, a partir dessa conscientização, assumir as rédeas do próprio destino e não vivermos à mercê dos acontecimentos como uma folha que é levada pelo vento. A pessoa que não se administra, que ela não se controla, ela é levada pelas circunstâncias, cai aqui, cai ali, sofre adiante, sofre mais além. Nós precisamos assumir o controle de nós mesmos e da nossa própria vida. E a partir daí, auxiliar as pessoas para fazer da terra esse mundo melhor, que há de ser cada vez melhor para nós quando aqui voltarmos. Porque, caso contrário, nós vamos reencarnar aqui dentro da mesma situação, enfrentando sempre a mesma luta e com as mesmas dificuldades, sofrendo as influências perniciosas do meio sempre. E tendo cada vez mais dificuldades. Nós não temos outro caminho. Como nos disse a nossa irmã, não existe outro caminho. O caminho é este. Quem estiver disposto a seguir, vamos seguir. Quem não estiver disposto, não é? A gente diz assim, os nossos pêsames, não é? Até a próxima encarnação, na mesmice. Você só vai trocar de corpo, talvez de nome, nem de sexo, trocar de corpo, vai trocar de nome e vai voltar naquela mesma situação de sempre, sem sair do lugar. Muita paz e muita alegria. Muito obrigado.